Ela é professora desde os anos 2000, nas disciplinas básicas de Fisiologia Óssea, Fisiopatologia Óssea, Habilitação e Obtenção de Agregados Plaquetários Autólogos, PRF e Venopunção Terapêutica, Farmacologia na Odontologia, Conceitos Biológicos de Informação e Reparo, Osteonecrose medicamentosa dos maxilares, Interpretação de exames laboratoriais de interesse na odontologia, dos cursos de especialização em implantodontia, APCDS, Jacareí, São José dos Campos e Sorocaba, ABU Volta Redonda, ABO Barra Mansa, Ortogel São José dos Campos, Uniplac Brasil, Senac Tiradentes, São Leopoldo Mandique, em Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, na CEPO, em Santo André, São Paulo, e na FCG, Faculdade de Campos de Rio. Seja bem-vinda. Boa tarde. Estou feliz, né, porque eu achei que eu ia dar aula assim eu tenho um passador? Então vamos lá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar a respeito do potencial terapêutico do uso da cannabis medicinal na odontologia, tá? E qual o desafio que a gente enfrenta hoje com essa perspectiva? Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o Lauro, meu amigo querido, que me convidou e me permitiu estar aqui hoje trocando, né, experiências com vocês e trazendo alguns conceitos novos para aqueles que ainda se questionam a respeito do potencial terapêutico na odontologia. Então vamos lá, pessoal. Opa, perdão. Eu dou aula há mais de 25 anos nas áreas básicas, né, da fisiologia, da fisiopatologia, tanto na medicina quanto na odontologia. Atualmente, eu sou professora e coordenadora da disciplina eletiva de endocannabinologia dentro da Faculdade de Medicina do ABC. Eu e o Dr. José Wilson coordenamos também o ambulatório de dor, tratado, né, com cannabis, de endocannabinologia da dor dentro da Faculdade de Medicina do ABC. Então, nós estamos muito felizes em poder participar e trazer um pouco, né, do nosso trabalho e da nossa perspectiva para vocês aqui na feira hoje. Tá? Conflito de interesses, eu já palestrei, já fui speaker de várias empresas, né, do mercado canábico, mas atualmente e hoje, né, especificamente, nenhuma parte do meu conteúdo guarda relação com nenhum tipo de empresa ou interesse comercial. Eu gosto sempre de fazer uma revisão técnica a respeito da cara da odontologia no Brasil, né? O Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo, tá? A gente só perde para a medicina, né? Só que dentre os profissionais da saúde, os cirurgiões dentistas são aqueles que criam vínculos mais longínquos com seus pacientes. É muito comum pacientes que se tratam com cirurgiões dentistas por décadas. E nós tratamos, né, dos avós, dos pais, dos filhos, dos netos, né, as coisas vão, as famílias acabam ficando muito próximas. E por que isso guarda uma relação importante com a proposta terapêutica com o uso dos canabinoides? É que a opinião do cirurgião dentista acaba valendo. Né? É muito comum o paciente chegar no meu consultório e falar: doutor, olha, eu vi, ou doutora, e o que eu percebo que é extremamente interessante hoje na minha prática clínica, são pacientes que já chegam ao consultório fazendo uso, já há algum tempo, mas que eles não tinham liberdade para poder falar que estavam se tratando, né? E mais ainda, a liberdade para procurar o tratamento, né? Então, isso que a gente vive aqui hoje, né, aproxima os nossos pacientes que precisam e que podem ser beneficiados com o tratamento, né, e que isso aconteça sem o preconceito, né? O que a gente costuma viver é que o dentista é um profissional da área da saúde muito ousado, né? Nós somos pequenos príncipes e nós cuidamos da nossa única rosa. Quando o nosso paciente está dentro da nossa sala, sentado na nossa cadeira, ele é o nosso mundo, né? E nós costumamos lidar com a dor
o tempo todo. Então, o motivo mais comum que traz um paciente para dentro do consultório odontológico é, sem dúvida nenhuma, a dor, né? E quando a gente pensa em relação a cannabis e dor, talvez o maior embasamento que a gente tenha, né, depois das epilepsias de difícil controle, esteja relacionado ao tratamento das dores crônicas, né? Então, hoje, a gente tem a oportunidade, né, a partir do entendimento da modulação do sistema endocannabinoide, de aumentar esse espectro, né, de ação, aumentar essa nossa a possibilidade terapêutica, alternativa terapêutica com o uso dos canabinoides. Um ponto que eu gosto sempre de ressaltar e que nos diferencia muito de outras especialidades médicas e odontológicas é o fato de que nós temos respaldo e suporte dos nossos conselhos, seja do Conselho Federal lá em Brasília e principalmente do CRO aqui de São Paulo, onde se instituiu o primeiro grupo de trabalho que relaciona o uso dos canabinoides na odontologia, tá? Então, hoje existe um grupo de trabalho, um grupo de estudos que trabalha e que publica, inclusive, artigos embasando, né, respaldando a terapêutica canabinoide, né, aplicada, utilizada, prescrita, modulada pelo cirurgião dentista. É um universo que a gente... Opa, o que aconteceu? É um universo que a gente experimenta e que nem sempre nossos colegas podem desfrutar da mesma benesse. Então, toda aquela resistência que existe por parte, muitas vezes, de outros conselhos, não acontece dentro do nosso conselho, tá? E deu pau. Na verdade, aqui eu falo das condições, né, ou das alternativas terapêuticas dos canabinoides na odontologia. Uma piada. Então, a gente começa sempre com a analgesia, né, o grande potencial analgésico, né, do CBD, do THC, tá? O cirurgião dentista, ele lida diariamente com a dor, né, diariamente com a dor. Hoje, a gente já desfruta de outras condições, onde o paciente vem para o consultório porque quer ficar com um sorriso mais bonito, ou porque quer um tratamento de harmonização orofacial, né? Então, hoje, o dentista, ele precisa ampliar a forma como ele enxerga a terapêutica, tá? A terapêutica canabinoide na odontologia, ela existe, ela é viável, ela é necessária e ela vai muito além da dor. Muito além da dor, tá? E eu costumo brincar que se fosse exclusivamente para o tratamento das dores orofaciais, isso já justificaria, né, todo o nosso empenho e toda a nossa dedicação. Quando a gente pensa em outras alternativas terapêuticas, isso abre um leque de opções que eu espero trazer para vocês e que, para quem já se beneficia aí, principalmente beneficia os seus pacientes com essa terapêutica, que vocês passem a enxergar o potencial terapêutico da cannabis na odontologia com outros olhos. Oi? Esse é um artigo que eu acho extremamente interessante, porque é o primeiro artigo que fala a respeito do uso da cannabis na odontologia e que ele tira o dentista do conceito da pasta de dente e do enxaguante bucal. Tá? Porque sempre que se pensa no uso odontológico, né, da terapêutica canabinoide, se pensa em cremes dentais e enxaguatórios bucais. Na verdade, né, em se tratando de odontologia, a perspectiva e o potencial, ele é infinitamente maior. Quando a gente pensa no potencial anti-inflamatório, e mais do que isso, né? Eu, como estudei inflamação a minha vida toda, eu não gosto desse conceito da anti-inflamação. A minha proposta é a de um conceito modulador da inflamação.
Porque as citocinas inflamatórias, elas são geradas naquele meio porque elas são necessárias em algum momento para algum tipo de diferenciação celular, para o desencadeamento de alguma reação enzimática. Se você tivesse o anti-inflamatório perfeito, isso inviabilizaria de maneira total e completa o retorno à normalidade, o processo de reparo. Porque o processo de reparo, né, o retorno às características morfológicas e funcionais ideais para o desempenho de função, ele só acontece quando ele começa com uma reação inflamatória. A reação inflamatória trabalha contra a gente se a gente perder no binômio duração e intensidade. Se o trauma for muito agudo, porém muito extenso, altamente destrutivo, ou se a gente tiver um trauma de baixa intensidade, mas mantido por longos períodos. Tá? O que te explica, né, a diversidade da utilização, da modulação do sistema endocannabinoide, e não é só na odontologia. É na odontologia, é na medicina, é na psicologia, é que praticamente todas as nossas células vão expressar receptores canabinoides. E hoje, quando a gente pensa no endocannabinoidoma, né, ou no sistema canabinoide expandido, não existe célula no nosso corpo que não sofra modulação através da modulação do sistema endocannabinoide. Né? Então, é muita inocência a gente acreditar, né, que isso não vai invadir as nossas clínicas, que isso não vai mudar a maneira de enxergar e de cuidar dos nossos pacientes. Tá? Essa daqui, né, é aquela frase, né, do Maucher e do Siddhartha, que a descoberta, né, do sistema endocannabinoide vai ser para o nosso século, né, da mesma importância que foi, né, a descoberta dos antibióticos, da penicilina, né, devido ao seu gigantesco potencial terapêutico, que vai desde a analgesia até o potencial antimicrobiano, anti-inflamatório, antioxidante. Quando eu comecei a estudar, né, a oxidação, estresse oxidativo, radicais livres, eu ouvia muito, né, enquanto dentista, se eu ia querer virar esteticista, né? Podia fazer stand-up comedy, já me falaram que ia dar certo também. Mas, quando a gente fala de estresse oxidativo, a gente fala da iniciação de praticamente todos os processos inflamatórios crônicos. Então, tudo que a gente tem medo que aconteça lá na frente, começou aqui com a formação de radicais livres, né? Então, quando a gente imagina que as células se regulam, que as células se controlam, que as células se ajustam através da produção de radicais livres e a liberação disso no meio, né, a gente entende a importância de um manejo mínimo, ou de um entendimento mínimo do processo oxidativo, da formação de radicais livres. Por quê? Toda vez que a sua célula respira, ela oxida. Até os 32, 35, a gente tem um sistema enzimático de degradação, né, antioxidante razoavelmente equilibrado. O que tem acontecido? Esse sistema está tendo o seu equilíbrio quebrado antes do tempo. A gente acaba vivendo muito mais tempo em desequilíbrio oxidativo, acumulando radicais livres, né? Ainda não está inteiro, mas tudo bem. Então vamos lá, eu vou voltar, porque eu acho que esse slide aqui é importante. Não estão todos ainda. Modulação da dor, modulação da inflamação, potencial antioxidante, efeito miorrelaxante, modulação do ciclo circadiano. Aê, agora foi! Controle antimicrobiano. A gente vai falar bastante desse potencial. Potencial modulador da inflamação, induzindo a um processo de reparo.
O meio enriquecido com fitocannabinoides, ele é um meio agradável para a cultura e proliferação de células mesenquimais. Então, todas as células que se originam a partir de células mesenquimais tendem a ser estimuladas positivamente na sua função, replicação, multiplicação, em meios enriquecidos com CBD. Osteoindução e neoformação óssea e, inclusive, pessoal, reparo de dentina, reparo pulpar, tá? Então, o que a gente já vive hoje em pequena escala, né? Fazendo curativos biológicos. E não estou falando aqui de odontologia biológica, mas usando, por exemplo, o plasma rico em plaquetas, o PRP, né? Ou a fibrina leucoplaquetária autóloga, como ela é devidamente regulamentada hoje, né? A gente já tenta potencializar, né, essa modulação da inflamação, essa analgesia, esse potencial antimicrobiano e fazer com que essa lesão, né, no terminar do processo, né, da regulação inflamatória, que ela trabalhe a nosso favor e induza o processo de reparo. Agora foi. Vamos lá. E aí, quem se beneficia? Dentro do consultório odontológico, quem se beneficia? Uma pena que o professor Pedro Pierro foi embora, porque eu adoro uma frase dele, que ele fala, né, que a cannabis não é uma panaceia, que ela não serve para tudo, mas em algum momento da sua vida ela vai servir para você, então ela serve para todos, né? Então, esse conceito é real dentro do nosso consultório. O que a gente percebe na clínica é que a modulação do sistema endocannabinoide, ela age preferencialmente, né, nas duas extremidades da linha do tempo da nossa vida, nas crianças, né, para aqueles pacientes com casos de epilepsias raras, graves, de difícil controle, para as crianças, né, neurodivergentes dentro do espectro autista, né, o TDAH atualmente, tá? E na outra extremidade, né, e é isso que acaba me trazendo para a cannabis, o fato de cuidar muito de pacientes idosos, né? Eu não sou odontogeriatra de formação, eu sou cirurgiã bucomaxilo de formação, mas em função, né, da minha vida clínica relacionada, né, a um estudo profundo de farmacologia, de interações farmacológicas e da fisiologia e da fisiopatologia, o que acaba acontecendo é que o paciente acaba sendo encaminhado para mim. Quem são esses pacientes? Normalmente pacientes polifarmácia, pacientes oncológicos, né? Por quê? Para a gente conseguir, né, modular esse paciente razoavelmente para que ele atravesse, né, esse deserto e chegue, né, num lugar melhor lá na frente, curado, tratado, né? E se a gente não puder, como diz o Lessa, né, o professor Wilson Lessa, se a gente não tiver o poder de curar, né, que a gente tenha a dignidade, né, de fazer o melhor que a gente puder. E essa é a característica principal da cannabis, em qualquer condição. É inegável a melhora da qualidade de vida. A gente tem centenas de trabalhos relacionando a melhora da qualidade de vida, como que o indivíduo se percebe no mundo e como essa percepção é melhorada com o uso da cannabis, tá? Aqui falo do uso terapêutico, né? Mas a gente sabe que não é só nessas condições que muitas vezes esses pacientes escolhem benefícios, né? Então, eu abandonei há muito tempo o conceito da anti-inflamação, né? Porque se o anti-inflamatório ideal perfeito existisse, né, ele impediria de qualquer maneira o processo de reparo. A inflamação crônica, sistêmica, é uma preocupação do mundo há muito tempo, né? E esse é um dado interessante, porque essa foi a capa da revista Time de 2004. Nessa época eu já estudava inflamação e já estudava a respeito de estresse oxidativo, né? E já era uma preocupação, porque era muito interessante, né, como que tanto medicina quanto a odontologia não encaravam a inflamação como a gente encara hoje, como a gente entende hoje,
né, que o processo inflamatório, ele é necessário. Ele precisa iniciar o processo de reparo. E que sempre que a gente falar de inflamação, a gente precisa da modulação da inflamação. O que acontece é que o estímulo inflamatório, ele se tornou crônico na nossa vida, né? Seja ele pelo estresse que a gente vive, seja pela forma e o que a gente come, né? O sedentarismo, né? Então a gente percebe as nossas escolhas, os nossos hábitos, a epigenética influenciando, né, numa evolução não desejada, né, da saúde do indivíduo como um todo, né? Então eu já tento entender como funciona a inflamação e o impacto disso no tecido músculo-esquelético há muitos anos, né? Esse é o artigo publicado do meu trabalho de doutorado, e já naquele tempo, né, na época dos inibidores potentes da ciclooxigenase 2, da COX-2, né, eu já queria entender como que isso funcionava, né? E um trabalho que foi realizado, né, de maneira experimental, eu trabalhei por muitos anos desenvolvendo modelos experimentais animais, né, principalmente relacionados a diabetes e ao envelhecimento, né, no caso da osteoporose, né, e da andropausa. Então, por muito tempo, né, e já há muito tempo, eu guardo essa relação e gostaria de fazer diferente. É quando a cannabis, né, aparece, tá? A possibilidade de modular sem atrapalhar, né? A possibilidade de fazer com que a inflamação aconteça e não prejudique a evolução do meu processo de reparo, a formação do meu tecido ósseo, a incorporação do meu enxerto, a movimentação ortodôntica. Tudo isso pode ser potencializado através da utilização dos canabinoides. E quando a gente entende, né, e para entender que a célula se autorregula e se regula no meio através da oxidação, tá? E que muito do que a gente vê relacionado à oncologia, aumento dos riscos, e tudo que a gente observa hoje de indivíduos cada vez mais jovens, né, desenvolvendo tumores, cânceres, isso se deve, né, grandemente ao fato de que nós estamos potencializando a nossa oxidação. O nosso sistema antioxidante natural, ele já começa a falhar, ele já começa a dar sinais de incapacidade, né, de modular tudo aquilo muito cedo. E é quando, né, os nossos telômeros desprotegidos acabam favorecendo a ocorrência de mutação em indivíduos cada vez mais jovens. Dentre os efeitos, né, e muitas vezes os artigos não separam o efeito anti-inflamatório do efeito antioxidante, porque eles meio que se misturam, né? A gente entende que existe um potencial de modulação gigantesco, né, dessa oxidação e, consequentemente, da inflamação resultante, da oxidação dos tecidos, das células, das enzimas e dos hormônios, através do uso dos canabinoides. O que a maioria enxerga como uma dificuldade, eu enxergo como uma grande oportunidade que a gente tem de fazer diferente. De fazer diferente. Por quê? Porque onde a maioria dos colegas vê uma dificuldade em fazer o ajuste de dose, né, a modulação desse tratamento, a gente vai desenvolver uma relação com os nossos pacientes diferente de tudo que a gente já teve dentro do nosso consultório, né? Eu, como cirurgiã, tenho por hábito, né, ligar, tá muito próxima no pós-operatório, mas eu espero que isso não dure mais que 10 dias, né, porque senão alguma coisa não foi bem, né? Mas a verdade é que a gente acaba tendo a oportunidade de fazer o ajuste de dose, a gente tem a oportunidade de trabalhar o ajuste farmacológico como a gente nunca teve. Por quê?
porque na verdade mesmo, a gente sempre soube que o ajuste de dose ele deveria ser diferente de acordo com a idade, não só crianças e adultos. Ela poderia ser potencializada e melhorada se é distinta entre os gêneros, né? Nós mulheres temos menos enzimas hepáticas, nós temos um atraso na metabolização muitas vezes das medicações, só que isso dá trabalho, né? Sair da caixinha, sair da casinha é difícil. Mas eu costumo dizer que depois que você sai da caixinha, o duro é que ninguém consegue te colocar mais para dentro, né? Então, eu acho que a gente entender do potencial da utilização dos canabinoides na odontologia é tirar, é sair dessa caixinha e não ter a menor intenção de voltar para dentro dela, né? A gente começa sempre falando da dor, né? A dor é o que traz o paciente para dentro do nosso consultório, né? Hoje, a gente já tem uma literatura bastante robusta para o tratamento das dores crônicas, né? Inclusive, né, da dor mais terrível que assola a humanidade, que são as neuralgias trigeminais. Hoje a gente tem resolução de casos, né, de grande complexidade. Esses pacientes muitas vezes já peregrinaram por todo tipo de consultório, né? E não que a cannabis vai ser algo mágico, ele vai tomar e em 20 minutos é feito de pirona. Não é isso, né? É uma construção, mas também não deixa de ser uma oportunidade de autoconhecimento para o próprio paciente, né? Alguns deles, com a expansão do pensamento depois de usar a medicação, né? Eles até disso eles se aproveitam. Eles mudam de vida, eles melhoram de vida, né? A qualidade de vida ela vem muito além da melhora do sono, da melhora da ansiedade e da dor per se. Tá? Se a gente pensar em dor crônica, né, a maioria dos trabalhos traz que entre 30% e 40% da população do mundo se enquadra em um paciente de dor crônica em algum momento da vida. Nós mulheres somos 80% das pacientes com dores crônicas, né? Existe uma ligação direta da modulação da dor com a produção dos hormônios sexuais, né? Principalmente o estrógeno. Então, na ausência dele, quando isso acontece, né? Quando a mulher deixa de menstruar, quando ela entra na menopausa, né? A nossa guarda baixa, né? Então, tudo o que poderia ser difícil acaba sendo potencializado porque a nossa defesa, né, a síntese do hormônio acaba prejudicando. Quando a gente fala nas disfunções temporomandibulares e principalmente daquelas que cursam com dor, que evoluem com dor, com a cronificação da dor, é impossível você separar a tríade dor, distúrbio de ansiedade e distúrbio do sono. É impossível, tá? É impossível. E talvez, né, a gente hoje possa oferecer para o nosso paciente a bala de prata, né? Porque o que a gente costuma ver hoje é uma grande torre de Babel. Cada um prescreve para a sua especialidade e o amiguinho do lado que se vire, né? A gente não precisa ir muito longe, né? O que a gente tem visto em termos de osteonecrose medicamentosa, né? A osteonecrose por uso de medicamento, ela é sempre problema do coleguinha dentista, né? Isso não existe, isso não acontece, não, porque não vai tratar, né? Isso vai cair na mão do dentista, né? Então, a gente ainda tem uma longa caminhada, uma longa jornada, mas em se tratando de dor, hoje, né, a gente tem uma nova perspectiva, né? Que é o fato de que já existem trabalhos tentando utilizar, né, o CBD, os fitocannabinoides para tratamento da dor aguda, tá? É uma perspectiva, esse trabalho é uma grande sacanagem, pega o cara que está com endo, né, com uma pulpite aguda, aquela inflamação, né, que só vai sarar quando abrir, né, que só vai reduzir quando abrir, aí o cabra medica e manda ele para casa 4 horas para ver se a dor melhora.
esse é um tipo de trabalho que a gente jamais poderia realizar no Brasil, porque isso não seria aprovado em nenhum comitê de ética. O fato é que com 10 miligramas existe uma melhora da dor, mas com 20 miligramas de CBD, essa melhora da dor ela é ainda mais significativa, né? Ela supera os 70%, né? Fazendo com que o paciente, teoricamente, pudesse buscar ajuda, pudesse buscar tratamento, né? Apesar de tudo que a gente vê, enxerga e acha de ruim hoje no Brasil, o Brasil, em termos de odontologia, navega entre os melhores do mundo, se não, né, a melhor odontologia do mundo, né? Isso é o que a gente constrói há muitos anos, tá? O que é inventado em termos de equipamento e materiais, né, fora do Brasil, na mão do brasileiro vira um tesouro ainda maior. A gente consegue tirar muitas vezes desses materiais, desses equipamentos, tecnicamente, o que a gente não consegue observar, né, em outras situações. E eu tenho um amigo médico que é meu parceiro de trabalho, de filosofia, né, e ele fala muito, né, que muito se perdeu, né, em termos médicos, porque muitas vezes o dentista não faz parte dos grupos de trabalho, né? Eu não sei se vocês têm a curiosidade, ou vocês já ouviram falar, mas grande maioria do que a gente sabe hoje, em termos de expressão do sistema endocannabinoide no tecido ósseo, foi descoberto por um dentista que era da equipe do professor Rafael Mechoulam, o professor Itaibabe, né? Com a passagem dele, né, a gente pouco evoluiu em termos de entendimento de metabolismo ósseo modulado, né, via receptores canabinoides, né, e do endocannabinoidoma, né? Então, a gente tem muito ainda aí a desenvolver, né, e o Zé fala muito que na equipe do Etan Russo também não tinha um médico, né? Porque se tivesse, né, naquela síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide, provavelmente também estaria a síndrome da ardência bucal, que também é uma condição de dor nociplástica, né? Mas, quem sabe, nós estamos aí para tentar chamar a atenção. Isso tudo muda de figura quando né, São Paulo, né, passa a ter distribuição de cannabis no SUS. Pô, Leteia, mas hoje a gente não tem voz, por enquanto, né? Hoje, a cannabis distribuída gratuitamente no SUS, né, ela socorre, ela acolhe, né, pacientes com síndromes raras, né, epiléticas raras, Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, né? Hoje a gente tem mais ou menos 4.000 pacientes assistidos. Mas vocês sabem qual é a quarta patologia que está em estudo, né? E eu acho que aí nós, dentistas, vamos ter um papel fundamental para que isso venha a fazer parte? As dores crônicas. A fibromialgia tem reflexo orofacial, tá? Dores crônicas normalmente vêm acometidas de bruxismo, vêm acometidas de dores orofaciais, de cefaleia, de migrânia, tá? E aí, tá falando, né, do que a gente conhece, da nossa área de conhecimento, tá? Então, a partir do momento, né, que o dentista também se apossa da qualidade de diagnosticar e poder tratar as dores crônicas, passa a ter muita importância que as dores crônicas possam ser tratadas, né, gratuitamente pelo SUS. E a partir daí, pessoal, quando isso acontece, o dentista passa também a ser prescritor no SUS de São Paulo, tá? Então, quando a gente fala de dores crônicas, nós somos 44 milhões, né, no estado de São Paulo. Cerca de 18 a 20 milhões poderiam se beneficiar do tratamento com canabinoides, tá? Para as dores crônicas. Eu não sei vocês, mas o que eu só tinha conhecido
de livro na faculdade, né, e de história que alguém me contou em termos de síndrome da ardência bucal. Eu acho que todos os casos ficaram represados por 23 anos, porque depois da pandemia, né, houve uma explosão, tá? Existem trabalhos, né, que demonstram que a exposição à proteína spike, seja do vírus, seja de alguns tipos de vacina, nos tornam mais vulneráveis às dores nociplásticas, tá? Sejam elas orofaciais, sejam elas de qualquer natureza sistêmica, tá? Então, já existem trabalhos também correlacionando, né, essa modulação do sistema endocannabinoide a uma melhora no quadro desses pacientes de Covid longa. Então, tudo acaba se entrelaçando, tá? Bruxismo. Eu quero saber quem não tem no consultório. Se não tiver no consultório, tem em casa, né? Quem não tem? Quem não respira, né? Bruxismo todo dia. E quem não identificou um aumento, uma piora generalizada das condições com o advento da SARS-CoV-2, com a pandemia. Isso é nítido, tá? Isso é nítido. Se a gente somar aí o uso de medicamentos, sejam as drogas Z para a indução do sono, né? Sejam as medicações para aumentar o foco, né? Seja o uso dos vapers, que essa molecada agora usa. O que a gente observa nos nossos consultórios? Que muitos de nós vamos ter que, inclusive, reaprender a cuidar, reaprender a tratar. Porque hoje nós temos patologias identificadas, diagnosticadas, muito bem estabelecidas, como é o caso, né, os casos das lesões cervicais não cariosas, a síndrome do envelhecimento bucal. A gente vê indivíduos cada vez mais jovens tendo uma deteriorização significativa dos seus dentes, do esmalte dental, né? Eu, como primeira mulher doutora em implantodontia do Brasil, poderia achar isso uma coisa razoável, né? Vou tirar, mas a gente já tem o que fazer, coloca o implante. Nunca, jamais, em tempo algum, o implante vai ser tão bom quanto o seu dente, né? Então, antes de você, daquele dente, dar o último suspiro, que você não tentar respiração boca a boca no bichinho, né? Você não tem que decretar a morte, ou pelo menos você não deveria, né? A Associação Europeia de Periodontia acabou de publicar, né, um artigo pedindo para que os profissionais deixem de tirar dentes para colocar implante, vendendo isso para o paciente como se fosse melhor. A implantodontia, ela veio preencher uma lacuna gigantesca para aqueles pacientes já mutilados, para aqueles pacientes que já perderam os elementos dentais. Mas, infelizmente, a gente enxerga que alguns colegas estão mutilando pacientes extremamente jovens, né, para instalação de próteses, né, totais, né, bimaxilares, né, e o custo disso, fisiológico, fisiopatológico, metabólico, né, para esse paciente daqui 20, 30 anos, a gente já sabe que é o colapso, né? Você já colocou esse indivíduo numa condição que praticamente impossibilita a sua reabilitação. Eu sou do tempo que eu acreditava, né, que eu faço enxerto ósseo, que eu faço elevação de soalho de seio maxilar, que eu tento ganhar osso, que eu não abro mão de nada, né? Eu tento fazer a melhor limonada do universo com o limão que eu tiver de tecido ósseo, né? Eu hoje, 98% das minhas cirurgias de implantodontia são guiadas. Então, as cirurgias são planejadas, né? Com a sobreposição de imagens tomográficas mais escaneamento 3D, né? Confeccionamos guias que são impressas a partir desse estudo, né? Até os provisórios e as próteses finais, tudo isso pode acontecer dentro de um fluxo digital, né? E o que é isso, Aletheia? É uma ânsia pela modernidade? Não, é pelo mínimo trauma.
há muito eu entendi que minimizar o trauma é o segredo de modular a inflamação. Né? Então, quanto menos tempo dura a minha cirurgia, quanto mais eficiente é o meu procedimento, quanto menos eu traumatizo, aqueço aquele osso, quanto menor for a minha incisão e divulsão, mais rápido esse meu paciente retorna à vida cotidiana. Ele volta a trabalhar e ele vai precisar menos de remédio, de medicação. Tá? Então, quando a gente entende que pela primeira vez nós vamos encarar o tratamento do bruxismo na sua origem, com o uso dos canabinoides, isso faz com que a gente mude a forma como a gente enxerga a nossa terapêutica. Eu costumo brincar que ninguém de nós aqui trabalha no Detran, nós não vendemos placa de mordida, né? Tudo que a gente tinha em termos de modulação do bruxismo, porque não é tratamento, né? Em termos de modulação de bruxismo até hoje, a gente estava tratando o sintoma, a ponta da lança. A origem central do bruxismo, ela nunca foi encarada de frente, né? E eu adoro, né, a mídia do professor Garanhani, Roberto Garanhani. Ele é um gênio da oclusão, ele é um gênio da prótese e ele é um gênio na arte de ensinar, né? Como ele é cirúrgico, né? Eu acho que essa figura diz muito pra gente. Tudo que a gente lidou, falou, tratou, estudou em termos de bruxismo, está lá para tentar minimizar a destruição. Nunca teve em tentar interromper o processo. Isso ganha uma outra cara, isso ganha uma outra importância quando a gente começa a estudar o bruxismo em vigília. Porque antes a gente achava que só apertava quando dormia. Hoje, 70% que a gente mastigava os problemas à noite. Você vai dormir, você e seu travesseiro mastigando problemas. Agora a gente está mastigando o problema acordado e não está nem percebendo. Porque você não precisa nem encostar os dentes. Basta você manter a contração da musculatura, que você já está numa condição de bruxismo em vigília. Então, isso vai muito além. E o que nós vamos fazer para o paciente que é ansioso? Para o paciente que sente dor? Né? A gente acaba muitas vezes, dentro do arsenal terapêutico convencional, utilizando medicações para que ele durma melhor. Ele durma melhor, mas ele aumenta o bruxismo. Você dá um ansiolítico para ele, ele aumenta o bruxismo, ele intensifica o bruxismo. Então, na verdade, o nosso cobertor, até a chegada, né, da cannabis, ele sempre foi muito curtinho. Quando a gente tentava cobrir, né, o tratamento do bruxismo, a gente sempre descobria uma outra condição, né? Muitas dessas medicações também, por exemplo, fazem o indivíduo ficar xerostômico, e a gente sabe do quanto que, do potencial, da importância, né, da saliva na manutenção da fisiologia normal, né? Então, tudo que a gente estudou de oclusão, falava de oclusão no uso ideal, na classe 1, né? No mundo real, a gente vive no sobreuso, né? No mundo real, em torno de 70% das pessoas vão ter bruxismo, em alguma das suas variáveis, tá? Então, hoje, a gente tem que reaprender a examinar, a diagnosticar e a enxergar o nosso paciente de um jeito diferente, né? Isso vai muito além do mecânico, do fazer buraco no dente, né? Do colocar material A, B e C, eu forro, eu não forro, eu lavo, eu não lavo. É muito além de tudo isso. O que está fazendo um jovem de 23 anos que acabou, né, de se formar, né, ter que tratar endodonticamente os 4 premolares superiores? Não é muito estranho que isso aconteça em dentes rígidos?
Ninguém se incomoda com isso? Tá? Então, a grande sacada, né, da modulação do sistema endocannabinoide via os fitocannabinoides é poder oferecer e trazer para os nossos pacientes uma realidade que eles nunca experimentaram. Porque a gente não tem nenhum medicamento e nem a conjunção ou combinação de vários que tenha o potencial de tratar ao mesmo tempo dor, sono e ansiedade relacionados às disfunções temporomandibulares, né? Os indivíduos jovens hoje usam muita medicação para ter foco, né? A gente tem muitos diagnósticos extraordinários, né, ou fora, né, de TDAH, né? E existe a dificuldade de concentração. E houve também uma banalização da prescrição desses medicamentos, né? Quem trata, quem está muito em contato, quem faz ortodontia dessa molecada, quem faz os desgastes dentais, né, que tem chegado no consultório, por uso de medicação e por uso de vapor, é um negócio assim, que nem se a gente tivesse pegado um esmeril, uma Maxicute passado numa prótese total, tamanha a perda e tamanha a gravidade. Não é que é um dente, 2, 3, são todos, num cabra que tem 25 anos, né? Ele teria que tratar endodonticamente, fazer núcleo, fazer coroa. Como que faz isso num cara de 25 anos? Tá? Então, hoje a gente vive um mundo, né, de alto teor de bruxismo e muitas vezes nós somos o profissional que está intensificando esse bruxismo dependendo da medicação que a gente prescreve. Olha que interessante, esse trabalho é fresquinho, ele não tem 20 dias, tá? Relacionando, né, o uso de antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? A intensificação e aumento do risco de bruxismo. No grupo tratado, mais de 70% dos pacientes desenvolviam bruxismo de alta intensidade. A que custo? Né? Vamos pensar no indivíduo jovem, 20, 30 anos. Eu costumo brincar que desde que eu comecei a estudar, né, o estresse oxidativo, o envelhecimento em si, eu ouço que o indivíduo que vai viver 100 anos já está na Terra, né? O indivíduo que vai viver 100 anos já está na Terra. Aí, o que acontece? O pessoal já falou assim, não, porque hoje a gente já tem condição de viver 120. Aí, eu entrei para a turma da cannabis e eles inflacionam o mercado. Aí eles já falam que a pessoa que vai viver 150 anos vai viver e vai se tratar com cannabis. Na verdade, de tudo que eu já estudei de fisiologia e fisiopatologia na minha vida, eu nunca prescrevi nada tão seguro, eu nunca me senti ajudando tanto a mudar a vida de um paciente, de tudo que eu já fiz na minha vida, como a gente tem hoje o potencial com a cannabis, né? Melhorar a expectativa de vida. E nós temos um projeto, eu, Zé Wilson e a Mag, de pesquisa, né? E um dos nossos objetivos, aí, os nossos sonhos, é tentar comprovar, é tentar trazer num estudo clínico tudo que a cannabis traz de benefício, porque a gente está sendo cansado de ser bombardeado, né, pelo colateral, pelo ruim, né, e tudo que o paciente colhe de bom. Eu trato a dor, mas eu melhoro o sono, eu melhoro a ansiedade, eu melhoro a disposição. Esse indivíduo não saía de casa, ele sai, ele tem uma melhora cognitiva significativa. Isso no paciente idoso é inegável, tá? Então vamos lá, eu vou ter que passar. Então, inibidores seletivos da recaptação de serotonina estão diretamente relacionados. Síndrome do envelhecimento bucal, né? As lesões cervicais não cariosas tão intensas, extensas e profundas que muitas vezes, em função, né, das microisquemias, levam à necessidade do tratamento endodôntico desses pacientes.
Estresse pós-traumático leva ao aumento do bruxismo. Temos várias evidências de que existe uma melhora significativa do quadro do estresse pós-traumático com a cannabis, e a gente também ganha por tabela uma melhora no bruxismo, tanto de sono quanto de vigília. O potencial antimicrobiano, né? Esse é o artigo da catástrofe, todo mundo postou esse artigo, né? Por quê? Já existem bactérias que são resistentes a todo tipo de antibiótico que a gente usa, que existe, né? E existe um potencial gigante por parte dos fitocannabinoides, e aqui a gente está falando só de CBD, na modulação das bactérias. A gente fala muito dos periodontopatógenos, mas a gente tem várias evidências, por exemplo, com o Streptococcus mutans, que é o precursor da lesão cariosa. Então existe um potencial da utilização tópica na odontologia que talvez a medicina não experimente. A gente entra numa outra condição que existe o potencial, por exemplo, de alguns ou vários fitocannabinoides ou terpenos serem adicionados a antibióticos já existentes, levando a uma potencialização do seu efeito. Algo muito parecido com o que a gente experimenta com clavulanato de potássio ou ácido clavulânico, né? Que confere resistência à amoxicilina, por exemplo. Então, se a gente não pensar num efeito antimicrobiano direto, a gente pode sim pensar num efeito somado, né? E mais uma vez aí a gente fala de um efeito entourage, que é característico, né, da cannabis. Um efeito antifúngico já muito bem comprovado, principalmente em estudos experimentais e em culturas de células, principalmente do CBG. Na periodontia, 9 em cada 10 pacientes que entram no nosso consultório precisam de tratamento periodontal. 9 entre 10. Esse paciente não pode fazer uso de bochecho crônico. Tá? Por quê? É como fazer bochecho de antibiótico ou tomar antibiótico sem ter nenhum tipo de infecção a ser tratada, bacteriana, né? Então, com o advento da terapia canabinoide, existe a possibilidade dessa modulação, da redução. E eu adoro, né? Porque quando a gente fala de doença periodontal e doença cardiovascular, isso é um medo generalizado. Mais de 1.800 estudos, artigos publicados só no PubMed. Então, será que não é para a gente prestar atenção? Na endodontia, a gente tem a ocorrência, né, de 5 a 7% de perpetuação de dor após o tratamento endodôntico, e que podem ser moduladas e muitas vezes evitadas ao utilizarmos materiais, e aí, né, que precisam ser desenvolvidos, né, utilizando os fitocannabinoides como componentes. No tecido ósseo, nossa praia, temos receptores canabinoides e um potencial muito grande de modulação, tanto da formação de osso na incorporação do enxerto, tá? Na osteointegração e na potencialização, muitas vezes, de tratamentos ortodônticos de pacientes com alterações sistêmicas e até de pacientes idosos, tá? Então, esse estudo é muito interessante em defeitos não críticos, enxertos que eram potencializados, né, com CBD, tinham uma resposta de formação maior. A gente sabe que altas doses de THC podem interferir na movimentação ortodôntica, então para aqueles nossos pacientes que fazem uso recreativo, né, além de muitas vezes da deteriorização da saúde bucal, a gente pode ter um atraso na movimentação óssea, tá? Na movimentação dental e na remodelação do tecido ósseo. Na cirurgia bucomaxilofacial, o paciente com grandes deformidades é um paciente inflamado. O paciente com grandes deformidades orofaciais, ele é um paciente em estresse oxidativo extremo, em quadro de oxidação extrema. Então, hoje, já existe sendo desenvolvido, e eu faço parte na elaboração de um protocolo de tratamento prévio, de preparo desses pacientes para grandes cirurgias, para grandes deformidades. Só aqueles pacientes classe 3, só aqueles pacientes classe 2, só aqueles pacientes que precisam de grandes cirurgias. Na ROF, pessoal, vai muito além do externo, do bonito, tá? Do creminho do rosto. A gente pode falar de uma condição de pro-aging, anti-inflamatória.
Os flavonoides têm um potencial de bloqueio, né, solar, fotoprotetor muito grande no desenvolvimento de produtos. Na semiologia, tá? Tô acabando, pessoal. Na semiologia, na indução do reparo de ulcerações, eu tenho tratado pênfigo no consultório com enxaguatórios de CBD, que nem é o melhor do universo, porque o ideal seria o combo CBD-CBG, mas eu tenho tido resultados extremamente importantes e significativos. Altos teores de THC, sim, tá? Vão causar xerostomia, porém o CBD é estimulador de glândulas salivares, então a gente pode imaginar aí, né, um potencial até na ajuda na regulação da xerostomia na oncologia. Quando a gente fala, né, da utilização de terapias biológicas na odontologia, a gente tem o laser e agora a gente tem a terapia canabinoide para o tratamento desses pacientes em quimioterapia, né? Então, além do desconforto, da melhora, né, do controle emético, dos enjoos, da qualidade de vida de uma maneira geral, a gente identifica a melhora com o uso sistêmico associado ao tópico. O cirurgião dentista pode surfar nessa onda. Modulação da inflamação com intuito regenerativo, tá, pessoal? As células mesenquimais se desenvolvem e se proliferam muito bem em meio rico. O nosso sangue contém, né, paracannabinoides ou canabinoides símile. A odontologia já se utiliza do plasma rico em fibrina há muitos anos, né? E quando a gente fala do potencial analgésico, hoje eu já enxergo outras coisas que vão ser melhoradas, né, pela terapia canabinoide. Para encerrar, células senescentes, isso entra também no potencial oncológico. Célula senescente é a célula zumbi, é aquela que já viveu o tempo que ela tinha que viver, mas ela se nega a morrer e continua no tecido produzindo citocinas que degradam e que interferem, que prejudicam na função, tá? Também existe um potencial de controle dessas células. Na odontologia, na minha prática clínica, Leteia, potencial na modulação pré-ansiedade dos pacientes odontofóbicos. Isso muito associado ao uso dos terpenos, né, que agora apareceu com tudo aí, quando o professor Ethan Russo falou a respeito dos terpenos diminuindo o estresse do atendimento odontológico. E a gente tem um potencial gigantesco para modular os nossos pacientes para pacientes com necessidades especiais, sejam eles crianças, sejam adultos, idosos, com algum tipo de restrição ou alteração sistêmica significativa. Um outro potencial é a redução da polifarmácia, tá? Então, aqueles pacientes, isso não é uma promessa que a gente faz, mas é o que a gente observa clinicamente nos nossos pacientes. E o dentista, como que trabalha, né? O dentista, ele se aproveita de tudo da cannabis, tá? Do sistêmico, do tópico e principalmente do uso combinado. O futuro, já que todo mundo espera a criação de protocolos e guidelines, né? Em algum momento a gente precisa dar um norte de como começar, né? Não acredito realmente que a cannabis seja uma panaceia, mas enxergo com muita esperança. Esse foi um protocolo que a gente apresentou na PMC, tá? Quem tiver curiosidade de modulação do paciente odontológico, aqui é o núcleo de odontologia da PMC, eu, Dr. Guilherme Martins e a doutora Rafaela da Rosa. Convido vocês a conhecerem a nossa página, a nossa associação. A SBOCAN é a primeira sociedade relacionando dentistas ao tratamento com canabinoides. Nós somos precursores no mundo, os primeiros no mundo. E convidar para o nosso simpósio de dor, né? Vai ser presencial e online, lá na Faculdade de Medicina da ABC, onde nós coordenamos a disciplina, onde fica a casa da PMC, e nós vamos adorar receber vocês por lá. Costumo dizer que a terapia canabinoide é uma chuva que já cai, né? E aí você vai ter que escolher de que lado você está. Ou você se esconde da chuva, ou
ou vem dançar na chuva, né? Bora dançar na chuva. Obrigada. Maravilhosa. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom, pode ser. Gente, é incrível, né, essa palestrante, assim. Até uma pergunta para você, né? A gente que é médico, a gente sabe, né, que a dor crônica ela é extremamente prevalente no mundo, né? Você falou de enxaqueca ali, que é a segunda doença mais prevalente no Brasil e no mundo. Só fica atrás da cárie, né? E que é interessantíssimo para os odontólogos, né? E já li um artigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre problemas dentários e com uma reflexão de dor lombar crônica. E que quando o paciente conserta o problema, né, ele vai e procura o tratamento odontológico, o problema nas costas também melhora. Você pode falar um pouquinho disso? É que isso daí foi até muita gente ficou sabendo de casos parecidos com o Alexandre Pato, né? Que ele tinha uma lesão articular no joelho que não melhorava quando ele foi jogar no Milan. E, na verdade, a gente tinha uma infecção odontogênica crônica, né? Então, você tinha um foco infeccioso crônico, né? Quando, muitas vezes, essas condições são tratadas, são removidas, é como se o sistema imunológico ele desse conta do recado, entendeu? Então, a gente tem a relação de dores crônicas com dores crônicas orofaciais. Isso é muito bem estabelecido. A DTM, ela também é muito mais feminina do que masculina, assim como é a dor crônica. E a gente tem já estudos relacionando, por exemplo, a fibromialgia com as disfunções temporomandibulares dolorosas também. Então, normalmente, né, o que acontece é uma melhora sistêmica, uma melhora da condição geral, e você tira aquele foco de infecção, que muitas vezes ele é invisível, ele é cego, né? É a importância do tratamento multidisciplinar, né? Sempre. Tratar a paciente com dor crônica precisa do dentista, precisa do fisioterapeuta, do psiquiatra, do psicólogo, do médico, do farmacêutico. É uma equipe inteira para dar suporte. Existe uma perspectiva de que a presença do cirurgião dentista dentro de uma UTI, ela poderia evitar de 50% a 70% mais óbitos em função das broncoaspirações. Caramba! Viu? Gente, obrigado, muito obrigado pela sua palestra. Obrigada. Tá bom.